Elias chega para Eliseu e pergunta: o que queres que eu te faça? Eliseu não olha para Elias e diz assim: uau. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero viver o dobro do que você está vivendo. Sabe, querido, Deus ele tem derramado muita coisa sobre o Brasil. Deus tem levantado profetas sobre o Brasil. Deus tem levantado uma juventude sobre o Brasil. Deus tem feito milagres como muito tempo o Brasil não via. Mas eu quero te dizer que os céus estão abertos sobre o Brasil. Mas não é para você olhar e dizer uau. É para você olhar e dizer: eu quero viver o dobro disso que está acontecendo, pois se Deus está fazendo com alguns, Ele também pode fazer comigo. Então o meu desejo é que nessa noite você tenha consciência que você pode viver a porção dobrada de tudo que está acontecendo no Brasil. Que nessa noite você possa ter certeza que o Espírito Santo, Ele vai fazer de novo, mas Ele não vai fazer igual. Ele vai fazer dobrado tudo que Ele está fazendo sobre o Brasil. Porque sabe de uma coisa? Evangelho é milagre. Evangelho é extraordinário. Evangelho é impossível acontecendo. E a gente precisa voltar a ter consciência. Evangelho, sabe o que é evangelho? Sabe o que a Bíblia diz? Que no dia que Mardoqueu ia morrer, o rei não conseguiu dormir porque lembrou de Mardoqueu. Evangelho é milagre. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é o cara que ninguém acreditava, que Deus pega lá do muturo e restaura. Evangelho é a prostituta se reconciliando e se tornando uma dona de casa, uma mãe exemplar. Evangelho é o cara que estava quebrado e tem ideias e vira um rico homem de negócio que abençoa a sua cidade. Evangelho é sobre o cego que enxerga. Evangelho é sobre o paralítico que anda. Evangelho é sobre um Deus que, mesmo sendo Deus, não quis se usurpar em ser igual ao Pai. Não, mas Ele se esvaziou e se fez carne. O verbo se fez carne. É a história de um Deus que amou a humanidade. E esse Deus que era homem, Ele se deixou morrer, mas que ressuscitou ao terceiro dia, por amor de mim e você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é sobre uma vida eterna no céu. Evangelho é sobre milagre. Evangelho é sobre o extraordinário. Então, querido, se você veio até aqui, se prepara, porque Deus vai fazer você viver o extraordinário. Quem tem promessa de Deus aí? Levante a mão. Deixa eu te dizer uma coisa: não são as circunstâncias que ditam a sua promessa. Não são as circunstâncias que ditam o seu propósito. Não é de a família que você veio que dita o seu propósito. Não é teu passado que dita teu propósito. Mas é o que Deus fala a respeito de você. Não são as circunstâncias, o externo que ditam o seu propósito. E sim o teu propósito que ditam as circunstâncias. Sabe de uma coisa? Eu quero que você tenha ciência que hoje você vai sair daqui acreditando novamente que Deus prometeu coisas bem maiores do que você está vivendo. Você vai sair daqui hoje acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho é sobre um Deus fiel, que faz coisas extraordinárias, mas que mesmo assim Ele pega pessoas incapazes como eu e você, para que a gente possa fazer a boa obra. Então, querido, se empolgue, se prepare. Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus. Pula dessa cadeira. Saiba que Deus hoje, Ele vai confirmar as promessas. Ele não só vai confirmar, mas Ele vai te dar novas promessas. E se prepare, porque o Evangelho é sobre sonhar com o impossível. Sonhar com o possível é coisa para homem. O homem sonha com o possível. Fé é a certeza do impossível. Então, a fé é aquilo que eu não vejo sendo materializado através daquilo que eu acredito. E eu acredito que Deus, Ele está levantando pessoas aqui para fazerem o impossível. Está preparado para viver as promessas de Deus? Sabe, para de olhar as circunstâncias. Eu não sei que crise te trouxe até aqui. Eu não sei como você chegou aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. No céu não tem crise.
Isaías, ele tem uma visão. Ele diz que vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Passam-se o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego-Macedônico, chega o Romano. O imperador pega João, tranca João numa sala, para que ele não tenha contato com ninguém, até que Jesus aparece até ele. E quando Jesus aparece, ele cai como morto. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele vê é uma porta aberta no céu, e uma voz convidando: entra aqui. E essa porta aberta no céu, se o imperador pensava que ninguém ia falar com ele, eu quero dizer que Deus, ele fez o milagre, e apareceu para João, para dar a nova revelação para João. E quando João entra naquela porta, aquela porta que estava aberta, e ele vê a sala do trono, a primeira coisa que ele vê é Jesus assentado no trono. Note que se passaram 700 anos, mudaram os impérios, e Deus, ele continuou assentado no seu trono. Você sabe o que isso quer dizer? Que não importa a situação, Jesus continua assentado no seu trono. Jesus continua no controle da sua vida. Jesus continua no controle da tua história. Jesus continua no controle da tua casa. Jesus continua no controle das finanças. Não importa o que aconteça, Jesus está no controle. Isso aqui não estava no script, viu, gente? Robinho sabe aí que não estava, o pastor Gerson. Isso aqui é algo que Jesus está me falando agora. 1 Samuel, capítulo 16. Gente, eu ainda vou contar aqui, mas quando eu estava pregando no segundo culto, eu tive um momento tão forte com Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bispo Gerson Berbete, Flávio, Robinho, meus amigos pessoais. Eu amo essa igreja, gente. Eu amo essa igreja. Estou muito feliz de estar conhecendo Jonas Serra. Jonas Serra tem cantado uma música que tem me feito chorar todos os dias lá em casa, cara. Obrigado por estar me fazendo chorar, filho, todos os dias. Muito obrigado pela sua música. Muito obrigado. Ah, Jesus bom. Todos já acharam? Todo mundo já achou? Amém? Vou esperar mais um pouquinho para você procurar então. Pode procurar aí. Todos já acharam, amém? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Repita comigo: rei.
Mais forte, rei. Vamos lá para o versículo 11 agora. Então Samuel perguntou: são todos esses os seus filhos? Jesus respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e o unja com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Queridos, essa é uma das histórias mais lindas que eu acho. Sabe por quê? Porque Deus, ele chega e faz uma promessa para Davi. E hoje a gente olha Deus falando assim, Samuel ungindo, dizendo que ele vai ser rei. A gente acha que é uma coisa básica, sabe por quê? Porque a gente tem a imagem do rei Davi na cabeça. Então a gente pensa, Deus falou que ele ia ser rei, e a gente pega a imagem do rei Davi, e tem isso como uma verdade simples e básica. Mas querido, quando Samuel profetizou, foi um dos maiores absurdos que alguém poderia profetizar. Sabe por quê? Primeiro, porque Davi era o menor da casa dele. Então, ele tinha uma fila de pessoas na frente dele para ser destaque em sua casa. Segundo, ele era apenas um pastor de ovelhas. Terceiro, Israel tinha um rei. Então veja que quando Deus chega para Davi e diz assim, você vai ser rei, Deus está profetizando, está dizendo, eu vou te fazer rei, mas Deus está falando uma coisa impossível de acontecer para o homem natural, mas não para ele. Então eu comecei a perguntar a Deus, assim, Deus, por que quando você faz uma promessa, o Senhor promete assim para a gente coisas tão impossíveis? Por que o Senhor chega e fala coisas tão impossíveis? E quando eu estava conversando com Deus, eu comecei a lembrar um pouco da minha história. Eu não sei se muita gente conhece a minha história, mas até o ano de 2010, eu dava muito trabalho com meu pai, eu estava nas drogas, eu bebia todos os dias, eu não tinha perspectiva nenhuma de dar certo na vida. Eu fui um dia para Morada Nova, a cidade dos meus pais, e ouvi meu pai dizendo, se for para você vir aqui para ficar do jeito que você está, eu prefiro que você não venha, porque eu não quero ver o que você está se tornando. Então era uma vida muito preguiça, uma vida muito ruim, e eu não digo isso com orgulho não, eu tenho vergonha de tudo isso, eu tenho vergonha de tudo que aconteceu. E eu lembro que quando eu decidi voltar para Jesus, eu voltei cheio de trauma, eu voltei cheio de feridas, que eu olhava e dizia assim, Jesus não vai fazer mais nada por mim, já está tão bom sentar aqui, já está tão bom estar aqui novamente, e foi um tempo muito difícil, porque na real, ninguém acreditava em mim. Muitos dos meus amigos diziam assim, já já ele volta para as farras. Muitos dos meus amigos diziam, já já ele volta para as drogas. Muitos dos meus amigos olhavam e diziam assim, já já está de volta. E às vezes o que era mais duro, pessoas da própria igreja chegavam e falavam algumas coisas. Eu lembro muito bem quando eu era criança na igreja, eu pregava nos cultinhos de criança. Aí eu estava com um grupo de pessoas e tinha um obreiro da igreja. Aí chegou um irmão e disse assim, eu lembro quando você pregava quando criança, e eu tenho certeza que já já você está pregando de novo. Esse irmão obreiro olhou para a pessoa que estava do lado e disse assim para mim, ele pregador, só se for pregador de prego, porque esse daí não serve mais para nada. E aquilo me entristecia muito. Só que quando, no meu processo de conversão, teve uma coisa que me marcou muito. Eu comecei a perder o sono para ler a Bíblia. Eu ia tentar dormir, mas não conseguia. Eu pegava a minha Bíblia, começava a ler, ia dormir 4h30, 5h30 da manhã para acordar 6h30 ou 7h30. Eu comecei a dormir 2 horas por dia. E nesse processo de dormir 2 horas por dia, eu li a Bíblia várias vezes. Só que tinha um detalhe, era uma coisa que só eu sabia. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, meus amigos não sabiam. Até que teve um dia que eu estava em um retiro, teve um dia que eu estava adorando a Deus, e Deus usou um profeta que chegou assim para mim, e disse assim, eu vejo quando você está perdendo o sono todos os dias, para ler minha palavra, e quem está tirando o teu sono sou eu. Quando ele disse isso, que era algo que só eu sabia, eu parei, uau, é Deus que está falando aqui, só pode ser Ele, ninguém sabe disso, porque assim, quando Deus fala contigo, Ele não dá brecha para tu ficar pensando, será que foi Deus? Será que foi para aquilo? Será que é para aquilo outro? Será que é para o trabalho? Não, Deus quando fala, Ele fala de maneira clara, direta, e Ele dá a entender que é Ele que está falando. Então quando Ele chegou para mim e disse assim, algo que só acontecia comigo, eu parei, disse assim, é Deus. E Ele continuou, Ele disse assim, olha, eu quero te dizer hoje que eu estou te levantando como pregador do Evangelho.
Eu vou te levar para você pregar no país inteiro e fora do país. Vou te colocar na mesa de pessoas importantes. E pastores vão olhar para você e vão se agradar de você. Pessoas que você nunca imaginou vão te abençoar. Pessoas que você nunca imaginou vão chegar e vão te abençoar. Naquele momento eu ri por dentro, porque para mim era algo impossível. Era algo impossível. Um garoto traumatizado que ninguém acreditava, do interior do Ceará, de Morada Nova, sem família pastoral, sem conhecer ninguém. Como é que Deus ia fazer um negócio desse? Só que o tempo foi passando. E o mais louco é que ele está cumprindo a promessa. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui pregar fora do país, quando eu estava entrando no avião para pregar, e eu me lembrei da promessa, eu comecei a pensar, uau, é muito louco isso. Eu me lembro que recentemente eu sentei com um pastor que eu admirava muito. Esse pastor chegou para mim e disse assim: eu gostei de você e eu quero te abençoar. Aí eu lembrei da promessa e eu pensei, uau, é muito louco isso. Então eu cheguei para Deus e disse: Deus, por que você promete? Por que você fala nesse impossível? Se muitas vezes a gente não acredita. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus já prometeu coisas que hoje você olha para a tua realidade e você pensa que é impossível. Eu estou falando para pessoas aqui que olham para a realidade da sua família e acham que é impossível. Eu olho para pessoas que olham para um lado e para o outro, e tudo que ele vê é porta aberta, porta fechada, é crise, é sem saída. E quem sabe você nos últimos dias você questionou: como é que Deus vai cumprir essa promessa? Porque tudo que eu vejo é dor. Então eu perguntei: Deus, por que você profetiza se muitas vezes a gente nem acredita? Porque a situação é tão difícil que é até difícil acreditar. Aí Deus falou assim para mim: Samuel, quando eu dou uma promessa para alguém, eu estou dando a oportunidade para essa pessoa escrever a sua história. Eu estou dando a oportunidade para essas pessoas saber o que eu vou fazer. Sabe? É Deus olhando, dizendo assim: filho, olha para o futuro. É isso que eu tenho para você. Se na tua casa não teve um casamento abençoado, eu tenho uma família de sucesso para você. Se na tua casa as pessoas quebraram e você viveu por escassez, eu vou te transformar em um homem de negócio para você abençoar a sua cidade. Filho, se você nunca ninguém acreditou em você, eu vou te fazer um homem de Deus exemplar. Filho, se você nunca cantou, eu quero te dizer que eu vou te fazer um ministro de louvor. Sabe por quê? Deus está te dando a chance de você olhar para o final da história e você parar de se basear nas circunstâncias. Porque quando você olha a circunstância é difícil acreditar. Deus está te dando a oportunidade de você trocar a visão. Em vez de você olhar para a sua realidade, você olhar para a promessa que Ele fez. É você olhar que apesar da realidade, você saber que Ele é maior do que qualquer realidade vigente. É você saber que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir até o fim a promessa que Ele fez. Então eu quero te dizer, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se anime, para de olhar para a tua realidade e olha a promessa. Crente não vive de realidade, crente vive de fé e de promessa de Deus. Escuta, pessoas comuns pensam a partir do presente. Pessoas extraordinárias se movem a partir do futuro que Deus tem para ela. Eu quero que você pare de olhar para a tua realidade e que você comece a viver da promessa que Ele te fez. E comece a viver dessa promessa hoje. Sabe por que Deus prometeu a Davi? Deus queria chegar a Davi, hoje você é um pastor, mas eu vou te transformar em um rei. Então comece a pensar como um rei, porque é um rei que você vai ser. Escuta, Davi era um excelente pastor. Davi, quem sabe, era o melhor pastor do país. Era o pastor que protegia do urso, que matava o leão. Que pastorzão. Você pensa que é um cara proteger as ovelhas, que ele mata o leão, assim ele briga com o leão? Ô pastor top. Sabe o que poderia acontecer? Davi poderia se acomodar e pensar: eu nasci para ser pastor. Porque muitas vezes aquilo que a gente faz bem é aquilo que a gente acha que vai fazer a vida toda. Eu estou fazendo bem, está legal, está dando certo, então eu vou ficar aqui.
Eu vou fazer isso durante a minha vida toda. Só que o nosso Deus, Flávio, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele chega para Davi e diz assim: Davi, eu sei que dá bom você ser pastor de ovelha. Eu sei que você é um bom pastor. Mas eu quero te dizer que eu tenho coisas bem maiores para você. Eu quero te dizer que o que eu tenho para você não é ser pastor. Eu não quero só que você cuide das ovelhas do teu pai. Eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu quero que você seja o rei. Não quero que você seja qualquer rei. Eu quero que você seja o meu rei. Eu quero que da tua linhagem saia o meu filho, que vai trazer salvação para o mundo. Eu quero que na posteridade você seja conhecido como o maior rei de todos. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou pregando para pessoas que, quem sabe aqui, estão acomodadas, estão felizes com o que estão vivendo, estão felizes com o que têm. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua família. Deus tem muito mais para o teu emprego. Deus tem muito mais para a tua cidade. Deus tem muito mais para o teu casamento. Deus tem muito mais para os teus filhos. Deus tem muito mais para o teu ministério. Então para de olhar. Não confunda função com propósito. Matar o leão não era o propósito de Davi. O propósito de Davi era ser um adorador. Ele matava o leão para adorar a Deus. Só que deixa eu te dizer, matar leão não é o seu propósito. Matar leão preparou Davi para o propósito. Isso que você está vivendo hoje, eu quero te dizer que está só te preparando para coisas bem maiores que Deus vai fazer na tua vida, para coisas bem maiores que Deus ainda tem para a tua casa. Então, querido, se prepara, porque Deus vai fazer. E sabe o que era o melhor de Davi? Sabe o que é o melhor de Davi? Davi mudava de função, mas não mudava de propósito. Muda a função, mas não muda o propósito. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida é feita de estações. A vida é feita de estações. E as estações, elas mudam. Sabe por que Deus muda nossas estações? Porque o céu está sempre em movimento. Então você também não pode ficar parado, porque a gente não anda conforme a terra, a gente anda conforme o céu. E o céu, ele tem coisa nova sempre. O céu tem soluções para a terra. O céu, ele tem coisas boas para a terra. Então Deus, ele muda as nossas estações. Deixa eu te falar uma coisa. A tua estação pode mudar. O que não pode mudar é o teu propósito. Davi era pastor, mas ele era um adorador. Repete comigo, adorador. Até que chega um momento que Jessé chega para ele e diz assim: Davi, o negócio é o seguinte, agora você vai levar comida lá para a guerra. Então Davi pega, vai levar comida para os irmãos deles. E aqui Davi era pastor e o ambiente dele era o campo. De repente Davi agora está indo para a guerra. Ele chega aqui, o ambiente é a guerra. Mudou o ambiente. Então, se mudou o ambiente, mudou a estação, Davi também muda. Davi foi levar marmita, mas quando chegou lá, ele não se comportou como entregador de marmita, ele se comportou como uma guerra pedia, ele se comportou como um guerreiro. E tem mais, presta atenção, tudo que Davi fazia era para adorar a Deus, até porque quando ele entra na guerra, o que motiva Davi a guerrear não são os irmãos, não é o rei, não é o que está acontecendo. O que motiva Davi a guerrear é que ele escuta um gigante ofendendo a Deus. Então ele olha e diz, olha a mudança de mentalidade, o pastor virando guerreiro. Quem é esse circunciso que ousa desafiar o Deus vivo? Olha o que é que ele diz, ainda hoje Deus me dará você, e eu vou provar que o Deus dos exércitos é vivo e é o maior. Então ele, como guerreiro, o interesse dele era só de adorar a Deus. A função mudou, mas o propósito não mudou. O propósito continuou o mesmo, porque não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade.
Mudou de ambiente, mudou a mentalidade. Mas escuta, aí que está. Se levantou um filho do Satanás e disse assim: ei, mas você é só um garoto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te incentivando hoje a você sonhar mais alto. Deus está te incentivando hoje a você querer viver promessas maiores. Deus está te dizendo hoje que o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas sabe o que Ele está te alertando? Que vai chegar gente para dizer que você não pode, que você é só um garoto, que você não tem capacidade, que você está enganado. Mas aí que está, quando disseram isso para Davi, Davi disse assim: ei, garoto, coisa nenhuma. Quando vi um leão pegar minha ovelha, eu protegia a ovelha do leão e matava eu mesmo o leão com as minhas mãos. Então deixa eu te falar uma coisa, eu já tenho experiência com Deus, e o mesmo Deus que me entregou o leão, é o mesmo Deus que vai me entregar esse gigante. Sabe por quê? O mesmo Deus que já fez tudo que Ele fez na sua vida, é o mesmo Deus que vai fazer você viver coisas bem maiores. Mas espera aí que não acabou ainda não, se ligue. Tinha um gigante. E vamos pensar o seguinte: pelos olhos humanos, Davi tinha capacidade contra o gigante? Tinha, Flávio? Não tinha. Não tinha. As pessoas olhavam e pensavam: vai morrer. Não vai. Só que Davi, ele não tinha essa mentalidade fracassada que muita gente tem, que vem do mundo e continua com a mesma mentalidade. A mentalidade de andar pelo que vê. Davi não andava pelo que ele via. Até porque se ele fosse olhar para o gigante, ele tinha parado. Davi sabia que ele tinha uma promessa. E ele olhou e pensou: se eu tenho uma promessa, não é gigante nenhum que vai me deter. Deixa eu te falar uma coisa: o tamanho do gigante não importa quando você está construindo algo maior do que ele. Então Davi olhou e disse assim: quanto maior o problema, maior a oportunidade. Deus já falou, filho, Ele vai cumprir. Quando no meio do caminho chegar um gigante, dê glória a Deus, porque quanto maior o problema, maior a oportunidade. Quando eu tinha 9 anos de idade, 8 ou 9 anos, meu pai quebrou. Meu pai quebrou que ele ficou sem ter como me dar dinheiro para comprar lanche no colégio. Meu pai quebrou que precisou vender todos os carros. Meu pai quebrou que a escola que eu estudava, ele ficou 1 ano sem pagar, porque ele não teve condição de pagar nenhuma mensalidade. E eu lembro muito bem que muitas vezes a gente ia a pé para a igreja. Eu tenho uma irmã que é deficiente, meu pai empurrando a cadeira. Presta atenção. Teve um dia que eu estava em casa, meu pai estava com a calculadora, meu pai lá, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus na calculadora, glória a Deus. E depois ele começou a orar, e começou a falar em línguas, e depois glória a Deus, e depois ele começou a chorar, e depois ele parou de chorar e orar, e começou só a falar em línguas, e depois ele parou até de somar. Eu olhei para ele: pai, o que é isso? Eu não estou entendendo. Nós estamos numa situação tão difícil, e você está aí somando essas dívidas aí, dando glória a Deus. Meu pai olhou e disse assim: filho, Jesus prometeu que ia cuidar de nós. Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Nós temos uma promessa de Deus. Então, se nós temos uma promessa de Deus, Ele vai cumprir. Quanto maior a minha dívida, maior será a minha vitória. Quanto maior a minha dívida, maior será o testemunho. Quanto maior a minha dívida, maior será a alegria que a gente vai ter de saber que Deus permanece fiel. Querido, eu estou contando essa história porque eu estou falando com pessoas aqui que precisam entender que o dinheiro não limita sonho de ninguém, que Jesus não paga pau para dinheiro. Não, é o dinheiro que tem que pagar e se dobrar diante de Jesus. Eu estou dizendo isso para você parar de achar que é o dinheiro que vai fazer alguma coisa por você. Não é dinheiro coisa nenhuma, é Jesus que prometeu que ia fazer e está contigo. Isso foi a história que eu disse que mexeu muito comigo, porque
No segundo culto, essa história não estava programada para acontecer e eu tive que contar essa história. Eu tenho uma irmã que é deficiente e nesse período que meu pai quebrou, foi um período muito difícil e a gente precisava viajar para São Paulo. Minha irmã, meu pai e minha mãe, porque minha irmã precisava fazer uma cirurgia. Só que não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro nem para comer no colégio, quanto mais para viajar. Eu estou falando de algo que aconteceu há 21 anos, 22 anos atrás. E eu lembro que um dia meu pai estava na reunião da Donep e fizeram um pedido de oferta para mandar esse dinheiro para umas missões, eu não lembro mais para onde era. E eu estava do lado do meu pai e disse assim: pai, vai lá. Meu pai foi e deu R$1.000. Eu não estou falando de R$1.000 hoje, eu estou falando de R$1.000 há 22 anos atrás. E nesse dia eu vi minha mãe brigar com meu pai. Eu me lembro quando a gente chegou no hotel, minha mãe: Chico, você é louco. Como você faz um negócio desse? A gente não tem dinheiro nem para viajar, Chico. E você ainda vai dar esses R$1.000. Como é que a gente vai fazer? Até hoje eu lembro da resposta do meu pai: o meu Deus é fiel. E Ele vai mandar não só esses R$1.000, como Ele vai mandar toda a viagem. Queridos, por obra do milagre, uma semana depois meu pai pagou esses 1.000. E o que parecia impossível, a gente conseguiu 2 passagens com o governo. Depois de conseguir 2 passagens com o governo, alguns irmãos se juntaram e compraram outra passagem. E se a gente precisava de dinheiro para viajar, os irmãos da igreja lá de Morada Nova se juntaram, fizeram uns eventos e conseguiram arrecadar dinheiro, chegaram e disseram para o meu pai: está aqui o dinheiro para você viajar. E eu lembro do meu pai dizendo assim: ó, está vendo? A gente deu 1.000 e já ganhou as passagens, já ganhou a viagem e tem até dinheiro para ficar lá. Vem para São Paulo. Mas quando chega em São Paulo, minha irmã precisa fazer uma cirurgia que uma parte o plano não cobria, que era um aparelho que ela precisava usar no pós-operatório, que ela precisava usar durante 6 dias, e o plano não cobria. Era 1.000 cada dia, R$1.000 cada dia. Então meu pai foi chorar com o médico atrás de desconto, e a secretária dizia que não tinha perigo no mundo o médico dar desconto. Aí o médico deu R$2.000 de desconto, fez 4.000. Depois que o médico fez 4.000, meu pai disse que não tinha dinheiro para pagar os 4.000, mas que ia dar 2 cheques, um para 30, outro para 60 dias. E minha mãe pensando: meu Deus, como é que a gente vai pagar 2.000 daqui a 30 dias e daqui a 60 dias? Nós não tem. Só sei que o médico, por um milagre, aceitou. Meu pai e minha mãe saíram. Meu pai dizendo: está vendo? A gente só deu 1.000, já ganhou mais 2.000, ganhou a viagem, ganhou as passagens, ganhou dinheiro para vir, ganhamos tudo e pagamos. Ó, Deus está fazendo. Só que no outro dia, a secretária liga para minha mãe e diz que acha que o médico desistiu de dar esse desconto. Meu pai e minha mãe voltam lá na sala do médico. E quando chega na sala do médico, o médico começa a contar a história dele, dizer que nunca fez isso por ninguém. E a maneira como ele contava dava a entender que ele ia pedir os 2.000, dizer que desistiu e ia cobrar os 2.000. Minha mãe começou a chorar, meu pai também. Só sei que no final, o médico olhou e disse para o meu pai, disse assim: agora vai lá na minha secretária, pega os 2 cheques, sume da minha frente, segura. Aí meu pai olhou e disse assim: mas como assim pegar os 2 cheques e ir embora? O médico olhou e disse assim: olha, desde quando você me deu esses cheques, eu escuto algo dentro de mim, uma voz dizendo: devolva, devolva, segura, devolva, segura, 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 devolva, devolva. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso desses cheques para ser feliz. Então, se é para eu parar de ter essa inquietação, se é para eu parar de ouvir essa voz, pega esses 2 cheques com a minha secretária e suma da minha frente. Na hora meu pai olhou e disse assim para minha mãe: você está vendo como o meu Deus é fiel? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é fiel. Eu estou dizendo isso para que você possa entender que vai ter gigantes que vão cair hoje, só porque você está mudando a sua mentalidade. Eu estou dizendo isso para que você possa entender que a partir de hoje você vai voltar a acreditar nas promessas. Eu estou dizendo isso para que você possa entender que o dinheiro nenhum é maior do que o teu propósito, que você pode sonhar, que você pode casar, que você pode ter mais um filho, que você pode viajar, que você pode acreditar, porque meu Deus é fiel para cumprir.
não é interessante? É que no final do ano, aí foi a parte que Deus falou comigo, porque quando eu terminei de contar essa história, Deus falou assim: você está lembrando? Seu pai sempre acreditou em mim. Aí eu lembrei, Deus me trouxe a memória, que no final do ano meu pai bateu o carro e foi um prejuízo de quase 15 mil reais. E eu fui falar com ele, fui perguntar: pai, você tem esse dinheiro? Ele disse: não tenho, filho. Eu disse assim: olha, eu vou te ajudar, mas eu não tenho tudo, mas eu vou te ajudar. Como é que o senhor vai fazer? Ele: ah, filho, Jesus sabe. Eu disse assim: pai, mas para de falar isso, pai. Você passou sua vida toda falando isso. E você sempre teve um descontrole financeiro. Para de falar isso, está na hora de você ser responsável com suas finanças. Eu sei que eu dei um sermão no meu pai, e no final ele disse só isso: Samuel, Jesus sempre cuidou da gente, então Ele vai continuar cuidando. E quando eu estava contando essa história aqui, eu me lembrei de tudo isso. E na hora Jesus falou assim para mim: Samuel, a maior herança que você tem são essas histórias. E um pai que sempre acreditou que eu iria cuidar. E Samuel, eu estou cuidando até hoje. Sabe, querido, a gente precisa entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Sabe, a gente tem que parar de se preocupar com coisas que Ele já falou. Ele disse: eu cuido dos lírios do campo, imagine de você. E na hora eu comecei a chorar e eu mandei uma mensagem para o meu pai. Eu escrevi assim para ele, eu disse assim: pai, Deus sempre foi fiel, sempre esteve conosco, nunca nos desamparou, te amo. E quando eu estava aqui, Deus me trouxe essa história à memória. E Ele disse: Samuel, eu sempre estive presente, nunca mais vá contra o discurso do teu pai, que diz que eu sempre cuidei dele, porque eu sempre cuidarei, assim como eu estou cuidando de você. Quem aqui está namorando e quer casar? Quem aqui está namorando e quer casar? Levanta assim a mão. Fica de pé agora. Fica de pé. Pode ficar de pé você também. Fica de pé. Quem está namorando e quer casar, fica de pé. Isso. Escuta uma coisa. Tem uma coisa que Deus manda fazer. Deus manda fazer duas coisas: casar e ter filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus manda casar, você só não pode ser um irresponsável de ficar com os braços cruzados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês fizerem a sua parte, eu te garanto, que nunca vai faltar nada, porque Deus tem um compromisso com o casamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está na hora da gente achar que dinheiro determina casamento. Dinheiro não determina casamento nenhum, porque quando você promete é na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Não é dinheiro que vai segurar teu casamento não, filho. Deixa eu te dizer, a gente tem que parar de dar o poder que o dinheiro não tem. O que nós precisamos é estar firmado na videira, estar na rocha. Então eu quero orar por você agora, porque eu quero profetizar que a partir de hoje a sua mentalidade vai mudar. E as janelas do céu, elas vão se abrir sobre a sua vida hoje. Deus está entrando com providência. Deus está entrando com providência. Vocês irão casar. E eu, Deus, irei cuidar de vocês. Bata uma salva de palmas para o Senhor e pode sentar. Eita, o tempo passou rápido. Quem está feliz, diga amém. Vamos encerrar agora. Deus vai cumprir. Mas sabe o que precisa acontecer para a gente encerrar? Quem era para ter lutado com Golias não era Davi, era Saul.
Saul era para ter lutado com Golias. Só que Saul era um medroso. E Davi, que era só um pastor, ele já tinha uma mentalidade de rei. Ele chegou e disse: eu vou lutar com o gigante. Porque Davi já pensava como um rei. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o maior segredo de você viver coisas maiores? É você viver a promessa antes da promessa acontecer. Porque, Flávio, ver a promessa quando está acontecendo é muito bom. A grande questão é você confiar tanto em Deus que você já viu a promessa antes dela se cumprir. É quando você já tem uma mentalidade da promessa. Deixa eu te dar um exemplo. José sonha. Quando José sonha, os irmãos deles ficam com ciúme. Quando os irmãos deles ficam com ciúme, pegam José e jogam na cisterna. Depois eles vendem José como escravo. E a caravana que comprou José vende José para Potifar. José chega na casa de Potifar como um escravo. O que é que José tinha sonhado? Que ele ia governar pessoas, que os irmãos dele se dobravam perante a ele, que ele seria alguém muito importante. Mas quando chega na casa de Potifar, ele mesmo sendo escravo, o que é que ele faz? Ele governa a casa de Potifar. Sabe por quê? Porque José sempre foi um governador. José, ele não precisou ser promovido por Faraó para fazer o que ele tinha que fazer. Ele já era um governador antes de ser feito governador. Se você achava que não podia ficar pior, José é levado para uma prisão. E quando chega na prisão, José não pergunta onde está Deus. José não pergunta cadê Deus. José não pergunta cadê as promessas. Você sabe o que José faz na prisão? Está lá em Gênesis. E o carcereiro confiou todos os presos e a prisão a José. Sabe o que José faz na prisão? O que ele faria em qualquer lugar: governa. Aí quando o faraó chega e diz assim: o que é que eu faço? Ele não está pegando alguém sem experiência. Ele está pegando alguém que já era governador há muito tempo, que governou a casa de Potifar e governou a prisão. Então governar o Egito foi só mais um passo. Você sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes quando a oportunidade chega, quando a promessa chega, a gente não está preparado. Sabe por quê? Porque a gente nunca viveu a promessa, então a gente não tem experiência, acaba quebrando a cara. Mas deixa eu te falar uma coisa: seja hoje quem você quer ser amanhã. Seja hoje. Se Deus te chamou para governar, governe hoje. Se Deus te colocou um sonho, comece a viver hoje. Porque José, onde você colocasse José, fosse na Etiópia, fosse na Índia, fosse no Brasil, fosse em Brasília, fosse no colégio, fosse onde for, José iria governar. Você sabe uma coisa? Davi, onde colocava ele, você sabe o que Davi fazia? Adorava. Não importava a função, ele nunca mudou de propósito. Sabe por quê? Porque onde você colocasse Davi, Davi ia ser um adorador. Sabe o que Davi faz quando ele vira rei? Primeira coisa que Davi faz é o seguinte: cadê a arca? Nós precisamos adorar. Cadê a arca? Traz a arca para cá. Foi o primeiro ato de Davi, foi trazer a arca. Porque não importava a função, o propósito não mudava. Fica de pé, eu quero orar por você, meu tempo já foi.